Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Graça e paz. Todo mundo forte, firme. Podem sentar, meus amados, não vale dormir. Aleluia. Pastor, não fala de sono não, pastor, senão desperta o povo. Aleluia. Fato é que estamos na casa de Deus, estamos na presença de Deus e somos gratos ao Senhor por esse dia que se finda na casa de Deus. Nós temos a oportunidade, o privilégio de estar concluindo o nosso dia, a nossa semana que se foi na casa de Deus. Isso é privilégio, que Deus em Cristo continue abençoando essa amada igreja, em nome de Jesus. Hoje, quando eu entrei na igreja, vi o pastor todo elegante, com esse terno branco, só lembrei de Benny Hinn, que ele usava esses ternos brancos assim, eu digo, meio branco, bege, eu digo, hoje o poder vai cair, aleluia. Queridos, nós estamos em uma série de mensagens bíblicas que fala sobre a doutrina da fé cristã. E eu quero louvar a Deus por essa iniciativa de estudarmos a palavra de Deus e os assuntos pertinentes à doutrina da fé cristã. Eu tenho dito a alguns colegas ministeriais, até membros da igreja, estamos vivendo hoje um período muito complicado da igreja, porque as mensagens cristocêntricas, as mensagens bíblicas, elas estão se esvaindo do nosso púlpito e é ministrado apenas mensagens de autoajuda e o nome de Jesus, a obra de Jesus, o nome de Deus, a obra de Deus, tem ficado para trás. A igreja tem se tornado leiga na Bíblia, nos assuntos bíblicos. Isso, de fato, é culpa da grande maioria da liderança do nosso século, que tem deixado de lado o ensino genuíno da palavra de Deus. E começamos com o nosso pastor falando sobre a introdução daquilo que iríamos estar estudando, sobre alguns assuntos voltados para a doutrina, para a teologia cristã. Depois o pastor Tiago ministrou sobre pecado, armatiologia. Depois foi ministrado sobre angelologia, a doutrina dos anjos. Vimos aqui um bocado de gente, aqui o pastor Natanael falando sobre pessoas que estão vendo anjo, vê um vulto, sente um arrepio e diz que é um anjo que foi e que aconteceu. E hoje nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo na igreja. A obra do Espírito Santo na igreja. Eu quero te convidar para que você possa abrir a sua Bíblia no quarto evangelho que se encontra no Novo Testamento. O quarto evangelho é o evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo de número 7. O evangelho de João é conhecido como o evangelho sinótipo, ele é diferente, os relatos são diferentes dos outros 3 evangelhos, que é o de Mateus, Marcos e Lucas. Ele traz relatos, testemunhos, milagres diferentes, e os evangelhos nada mais é do que a história, a biografia do mestre, para que o povo judeu, para que o povo gentil, para que os romanos, e para todos aqueles que tivessem acesso às Escrituras, passassem a crer em Jesus. Então, os evangelhos está registrado a biografia do mestre, está registrado o início do seu ministério, que iniciou aos 30 anos, até os 33, a sua morte, mas, acima de tudo, a sua ressurreição e a promessa do seu retorno. Quem achou João 16, verso 7, diz amém. Amém. Prometo que não vou passar da meia-noite, brincadeira. Daqui a pouco a gente termina, amanhã é dia dos pais, trabalharem. Amém. Diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus está falando aqui, convém que eu vá,
porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, vos enviarei, e, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo, do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos-lo-á de anunciar. Amém. Glória a Deus. Bem, a obra da salvação, o projeto de Deus, né, não foi apenas de Deus. Se você é um leitor das Sagradas Escrituras assíduo, você vai perceber que houve uma orquestração da Trindade em relação ao projeto da salvação. Deus planejou, Deus arquitetou, Jesus, o seu Filho, executou este projeto, e o Espírito Santo de Deus, ele aplicou este projeto no meu e no seu coração. Então, o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade, não é uma força ativa como alguns apregoam aí, algumas seitas apregoam dizendo que o Espírito Santo é uma força ativa. Não, ele é uma pessoa, ele ensina, ele relembra, ele se entristece, ele consola. Esses são atributos de uma pessoa e não de uma força. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e ele é a terceira pessoa da Trindade, e ele esteve presente, e está presente no projeto da salvação. Queridos, o texto sagrado que acabamos de ler diz que o Espírito Santo de Deus convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ninguém estaria aqui nesta noite se não fora pelo Espírito Santo de Deus ter convencido o seu coração. Ninguém estaria aqui nessa noite cultuando ao Senhor se o Espírito Santo de Deus não assim o fizesse. Só estamos aqui porque fomos alcançados pelo Espírito Santo. Só estamos aqui porque o Espírito Santo nos convenceu. E daí então passamos a crer em Jesus. Charles Spurgeon, pregador do século XVII na Inglaterra, ele dizia que era mais fácil acreditar em um leão virar vegetariano do que acreditar em uma pessoa que foi até Deus com a sua própria força, né? Com o seu próprio esforço. Ou seja, só estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus, ele me convenceu, ele te convenceu que precisávamos de Jesus, que precisávamos acreditar em Jesus. Ora, se o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade, isso significa que ele é Deus. Agora imagina só um Deus transcendente, que transcende, é maior do que toda a sua criação. Se você imaginar em uma estrela, por mais longínqua que essa estrela esteja, 100 mil anos-luz, ou o universo mais distante que há, Deus ainda assim, ele está lá. Deus ainda assim está presente, porque todas as coisas foram criadas por Deus. Agora imagina este Deus criador, este Deus sustentador, a qual o universo não cabe, a qual o céu dos céus não cabe, ele passa a habitar no seu coração,
no meu coração, na minha vida, na sua vida, por meio do Espírito Santo de Deus. Olha que incrível isso. O Espírito Santo de Deus, eu já disse isso aqui a essa igreja, ele deixa o cântico dos anjos, um cântico afinado, uma melodia esplêndida, pelo cântico desafinado, porque hora outra desafinamos, erramos em um toque, erramos em uma melodia, erramos em um acorde, mas ele deixa o cântico dos anjos pelo cântico dos homens. Ele deixa as ruas de ouro dos céus pelas ruas imperfeitas da terra. Nos Estados Unidos, nós temos estradas perfeitas, ruas perfeitas, mas imagina só, aqueles lugares em que as estradas são esburacadas, ou não tem nenhuma estrutura, ou ainda é uma estrada de barro, mas tem uma igrejinha, tem um crente naquele local, o Espírito Santo de Deus, ele deixa as ruas perfeitas dos céus e passa a habitar nas ruas imperfeitas dessa terra. Ele troca os céus pela terra, por amor a você, por amor a mim. Eu lembro que um coronel do exército, ele viajava muito a serviço do exército pelo Brasil. Em uma das suas viagens no aeroporto, ele para esperando o momento da sua chamada, e ele decide engraxar a sua bota. E aí tinha um jovem engraxate com a sua maleta na mão, caminhando em busca de um cliente. Ele decidiu engraxar, sentou-se na cadeira e pediu para aquele engraxate engraxar o seu sapato, e aquele jovem prontamente começou a engraxar o seu sapato, e ele começou a entoar o hino de louvor a Deus. Aquele coronel deu risada e disse: você é crente? Ele disse prontamente: eu sou crente, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu creio em Jesus. E ele disse assim: mas você é crente daqueles que buscam o Espírito Santo? E ele disse assim: olha, sim, eu sou crente daqueles que buscam o Espírito Santo. O problema era que o jovem, ele era analfabeto, não sabia se expressar muito bem, e aquele coronel, muito sábio, achou que iria escantear, que iria pegar aquele jovem com uma armadilha em sua fala, e disse assim: eu não entendo, quantos Espíritos Santos há? Ele disse: só um, respondeu o jovem. Ele disse assim: pois é, eu rodo o Brasil inteiro e tem crente buscando esse Espírito, como é que você me explica isso? Aquele jovem, no momento, foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus, e ele perguntou para esse coronel: aonde o senhor passa, existem lavadeiras, mulheres que lavam roupa? Ele disse: sim, tem. E ele perguntou: todas elas colocam a roupa no sol? Ele disse: sim, coloca. E ele perguntou para o coronel: e quanto sol há, coronel? E o coronel ficou calado, em silêncio. Então o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que habita na minha e na sua vida, ele está presente conosco, e ele está realizando uma obra em nós, ele está realizando uma obra na nossa vida. Há um escritor chamado Francis, ele lançou um livro pela editora Mundial Cristã, e o título do livro é O Deus Esquecido. O Deus Esquecido. Eu tenho que concordar com ele, porque as nossas melodias, na sua grande maioria, fala da obra de Deus, fala da obra de Jesus, mas não fala da obra do Espírito Santo. As nossas pregações muitas vezes falam da obra de Deus, da obra de Jesus, mas não fala do Espírito Santo. Olha, o credo apostólico, se você ler o credo apostólico, nada de errado no credo apostólico, mas se você ler, você vai ver que ele diz: cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Cremos em Cristo Jesus, o seu Filho, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, assentou-se à destra do Deus Pai, e há de vir naquele grande dia. E cremos no Espírito Santo, ponto. Ele falou da obra de Deus, da pessoa de Deus, falou da pessoa de Jesus, da obra de Jesus, mas quando chega na pessoa do Espírito Santo, ele apenas diz: cremos no Espírito Santo, mas não fala da sua obra. Então, por isso que precisamos enfatizar, falar da obra do Espírito Santo, que é tão importante quanto a obra de Deus, a obra de Jesus. E
por muitos anos, a pessoa do Espírito Santo, ela foi esquecida entre o século II até o século V, a era dos pais apostólicos, a era, né, onde os pais apostólicos estavam regendo a igreja. João, o discípulo, o apóstolo João, ele morre em 92 depois de Cristo, era o último apóstolo vivo, e agora ia chegando as seitas, as heresias, os filósofos, e iam debatendo com essa igreja, e essa igreja agora precisava se defender diante dos ataques. Isso era o século II até o século V, como eu disse, a era dos pais da igreja, e obviamente eles tiveram que criar uma doutrina cristocêntrica, eles tiveram que falar, eles tiveram que buscar sobre a pessoa de Jesus e a obra de Jesus para se defender. Porém, Santo Agostinho, a partir do século V, ele de relance, ele fala um pouco sobre a obra do Espírito Santo. Depois entra a Idade das Trevas, que vai do século V até o século X, e nada se tem a respeito do Espírito Santo. A igreja vai tomando rumos diferentes daquilo que era projetado por Deus, ou do que Deus realmente queria, da ação do Espírito Santo, de maneiras que eles passaram a discutir. É por isso que perdemos a África, e principalmente o norte da África, conhecido como Chifre da África, porque havia ali uma grande escola no Egito, a escola de Alexandria, e perdemos toda aquela área, porque os teólogos daquela época começaram a discutir quantos anjos conseguiam pousar na cabeça de um alfinete. Isso não é piada, isso é verdade. Discussões efêmeras, e passaram a não defender e a explicar sobre a obra do Espírito Santo, que era tão importante. Só então entra no cenário o teólogo, a partir do início do protestantismo, 1500, com toda aquela revolta, entra João Calvino no cenário de Geneve. Deus me deu a oportunidade de ir na catedral de João Calvino, tirei algumas fotos, coisa linda, conheci um pouco da sua história, e ele começa a dissertar e a explicar. Ele faz 4 volumes. Cremos no Deus Pai, cremos no Deus Filho, cremos no Deus Espírito Santo e cremos na igreja. 4 volumes, e ele recebe o título de teólogo do Espírito Santo. Ele é intitulado como teólogo do Espírito Santo, porque ele começa a ensinar. A partir do século XVII, veio outros grandes ensinadores e grandes obras falando do Espírito Santo, como John Knox, no século XVII. No século XX nós tivemos Abraham Kuyper. Depois do século XX, a coisa esfriou, e John Stott, ele escreve sobre 2 grandes dilemas em que a igreja do presente século está vivendo. Há igrejas que falam demais do Espírito Santo e apontam, dizendo supostas obras do Espírito Santo sem ser, e há igrejas que nem tocam por medo ou por alguma situação no nome ou nos ensinamentos do Espírito Santo. Hoje nós temos aí codinomes que falam da obra do Espírito Santo, Alguns deles nós conhecemos, o tal do reteté, do repleplé, do tchá-tchá-tchá, e por aí vai, codinomes totalmente estranhos, feios, aonde esses movimentos neopentecostais ensinam a fechar a porta da igreja, e começa a se tocar uma bateria e um tambor, e crentes recuam as cadeiras da igreja e começam a rodar sem sentido e a cair sem sentido. Isso não é a obra do Espírito Santo. Quer saber qual é a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo é a obra que revela Jesus. Um autor, teólogo,
ele diz que a obra do Espírito Santo é a obra do holofote. John Parker, ele diz que a obra do Espírito Santo é a obra do holofote. O holofote é aquela grande luz, aquela grande lâmpada, lamparina que você coloca sobre uma pessoa. Você não está vendo a luz, o holofote, ele está escondido, mas esse clarão está apontando a pessoa em destaque. Essa é a obra do Espírito Santo. Ele está apontando a Jesus como destaque. Ele veio para nos ensinar acerca de Jesus. Ele veio para nos ensinar a glorificar Jesus. Esta é a verdadeira obra do Espírito Santo. Ele aponta para Jesus, ele ensina sobre a pessoa de Jesus, ele nos direciona a Jesus, ele nos faz conhecer a Jesus. Essa é a verdadeira obra do Espírito Santo. E não alguns movimentos que surgiram na era neopentecostal que nós temos por aí. A obra do Espírito Santo, ela aponta para Jesus, ela direciona a Jesus. Uma igreja que não ensina Jesus, uma igreja que não aponta Jesus, é uma igreja que não tem o Espírito Santo, que não tem a obra do Espírito Santo, porque a obra do Espírito Santo está direcionada para Jesus. Ele vos ensinará tudo ao meu respeito, porque tudo que é do meu Pai é meu, e ele receberá tudo que vem de mim. O Espírito Santo, ele veio trazer Jesus, ele veio apontar para o pecador, para o mais vil pecador, que Jesus é a solução para os nossos problemas. E nós temos hoje tantas tentativas de crescimento na igreja, que eu preciso concordar com um teólogo conhecido como M. Browse, um metodista do século XIX, que ele diz assim: hoje estamos procurando métodos e Deus está procurando homens. Deus não consagra, não unge métodos, Deus consagra e unge homens que sejam cheios do Espírito Santo de Deus, que tenham o caráter de Cristo, que tenham o temor de Deus na vida, que seja cheio do Espírito Santo. Deus está procurando homens que sejam cheios do Espírito Santo. Então, queridos, precisamos entender a obra do Espírito Santo, mas a obra que ele executa está nos versos que lemos, e em primeiro lugar o Espírito Santo, a primeira obra do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. E aí nós estamos correndo o risco, hoje, de vivermos a síndrome de Laodiceia. Somos perfeitos, temos sons maravilhosos, temos uma acústica, temos cadeira, temos instrumentos de última geração, microfones, temos tudo do bom e do melhor, nos sentimos o máximo. Precisamos tomar cuidado com isso. Essa é a síndrome da igreja de Laodiceia. Eu sou o melhor, eu sou o melhor cristão, eu não erro. É o cristão narcisista. Narciso foi um jovem na mitologia grega que ele viu o reflexo da sua imagem em um lago e se apaixonou por este reflexo e foi para abraçar e caiu no lago e morreu afogado. Daí se tem o nome de narcisismo. É a pessoa que se acha o máximo. Sabe aquela música, eu sou o cara? Então, precisamos tomar cuidado, porque o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado. Um crente que não está dia após dia refletindo na sua vida e tendo conhecimento, fazendo a sua autocrítica, vendo onde necessita melhorar, vendo onde necessita ter mais comunhão com Deus, ele corre um sério risco de não estar sendo influenciado pelo Espírito Santo de Deus mais. O Espírito Santo de Deus veio para nos convencer que somos pecadores, que necessitamos de perdão, somos falhos. Existe um grande pastor, se assim a gente pode
intitular, que está sendo destaque nos Estados Unidos hoje, e ele está pertinho de nós, conhecido como Joel Osteen, ali em Houston. Ele fala publicamente, sem esconder para ninguém, que na sua igreja ele não prega mais contra o pecado, porque as pessoas estão com uma vida já muito complicada, com uma vida muito difícil, e não pode mais vir à igreja para estar ouvindo doutrinas acerca do pecado. Mas a questão é, se um pastor não fala mais sobre o pecado, ele também não pode garantir a vida eterna em Cristo Jesus. Ele não pode falar dos céus. Precisamos tomar cuidado com isso, com essas inovações. Precisamos falar sobre o pecado na igreja. Eu lembro de um pastor Messias, que foi convidado para pregar em uma igreja, e quando ele vai subindo no púlpito, um presbítero segura na mão dele e disse assim: olha, rapaz, é complicado isso que eu vou lhe dizer, mas, por favor, você não conhece a igreja, não bata tanto não fale sobre adultério não, porque tem uns caras bacanas aqui na igreja, cheio do, sabe, e eles estão meio que enrolados nisso, e você vai complicar o pastor. E o pastor ficou assim, e ele foi subindo. Aí um outro presbítero disse: rapaz, deixa eu te falar uma coisa rapidinho antes de você pregar. Olha, não fala sobre jogatina aqui não, porque tem uns crentes que gostam de fazer uma fezinha aqui, entendeu? Então assim, não fala não, porque vai pegar mal, depois vai gerar problema para o pastor da igreja. Ele foi subindo, outro disse assim: olha, não fala sobre maledicência, mentira, essas coisas aqui não, porque, você sabe, não vai ficar bem, pega leve com a igreja. O pastor subiu no púlpito, leu o texto sagrado das Escrituras e disse assim: meus irmãos, eu estou com um grande problema. Eu não posso falar sobre adultério, eu não posso falar sobre jogatina, sobre mentira, sobre pecado nessa igreja. Então o que é que eu vou falar? Tinha um gaiato lá no fundo, disse assim: fala sobre os judeus, aqui não tem nenhum. É de rir, mas é sério. Precisamos falar desta obra do Espírito Santo. Ele veio para nos convencer. Quando foi que vimos um crente chorando na igreja porque cometeu um pecado? Tem crente chorando na igreja pela consequência do pecado, e não em si pelo arrependimento do pecado, porque pecou diante de Deus, e se derrama no altar, e chora pedindo perdão. Não temos visto mais isso. O Espírito Santo de Deus, ele veio para nos convencer do pecado. O Espírito Santo de Deus, em segundo lugar, ele veio para nos regenerar. Ele veio para nos regenerar, nos dar uma vida nova. Todas as vezes que Spurgeon subia no púlpito, ele subia dizendo: Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Porque por mais que eu fale a sua palavra, mas se o Senhor não colocar as palavras no coração da igreja, não acontece nada, não gera nada, não acontece nada na vida. O Espírito Santo, ele veio para nos regenerar, nos tornar uma nova criatura. Nós somos transformados, segundo as Escrituras, de glória em glória. E quem é que faz isso? É o Espírito Santo de Deus, que promove essa regeneração, essa mudança na nossa vida. É o Espírito Santo que nos transforma. A palavra de Deus diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É o Espírito Santo de Deus quem nos regenera. Esta é a obra do Espírito Santo: regeneração, mudança de vida, transformação do caráter. Ele quer colocar em nós o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo, que foi inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que devemos ter a mente de Elias, a mente de Moisés, a mente de João Batista, a mente de Jonas, a mente de Davi. Não, a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo, queridos, é ser comandado por Cristo. Regeneração. E aí sabe o que acontece?
precisamos entender que o Espírito de Deus, ele é o dono da igreja, sim ou não? Ele quem comanda a igreja, ele quem tem a direção da igreja, é quem fala na igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, diz que quando a igreja primitiva, ela estava com sérios problemas, porque os judaizantes entraram na igreja e queriam judaizar o povo. Circuncisão, queria implementar alguns rituais judaicos dentro da igreja. Aí a Bíblia diz que os apóstolos e os presbíteros tomaram a decisão, disse, nós vamos orar. E eles foram orar, e voltaram da oração e disseram para a igreja, olha, nós oramos, e o Espírito de Deus, e nós concordamos que não haverá isso dentro da igreja. Então o Espírito de Deus é quem controla a igreja, é quem rege a igreja, é quem regenera a nossa vida, é quem guia os nossos passos, é quem toma a direção da igreja. E nós precisamos entender isso, a obra do Espírito Santo da regeneração, de guiar, de deixar Jesus ser o nosso modelo. Jesus precisa ser o nosso modelo, o nosso estilo de vida. Terceiro lugar, a terceira obra do Espírito Santo, ele habita em nós. Olha que coisa grandiosa. Eu disse no início da mensagem, um Deus transcendente, maior do que tudo que foi criado, maior do que o sol, maior do que a lua, maior do que as estrelas, do que os planetas, do que as galáxias. Um Deus que os céus dos céus não cabe, mas Ele habita em nós. Jesus diz assim, olha, eu preciso ir, foi os versos que acabamos de ler, eu preciso ir, porque se eu não for o outro Consolador, o Espírito da verdade, não poderá vir. Ou seja, somos habitados por Deus, nós somos habitados, Deus mora em você. Me ajude a pregar nessa noite, olha para a pessoa mais linda que está do teu lado e diz para ela, Deus mora em você, Deus mora em você. Jesus disse, estarei convosco durante um final de semana. Eu estarei com vocês só no ano de 2019. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. E como é que Ele está conosco? De que maneira? Por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, Ele veio. Olha, Jesus disse para os discípulos, Atos dos Apóstolos capítulo 2, ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Irmãos, pelo amor de Deus, os discípulos, eles tinham todas as razões cabíveis para não ficar em Jerusalém. Foi ali que Pedro negou a Jesus, foi ali que eles fugiram, deixou Jesus sozinho na cruz, só ficou João, todo mundo vazou, como diz lá na Bahia, deu linha na pipa, ficou ninguém. Jesus olhou para um lado, olhou para o outro, cadê os seus amigos, os seus discípulos? Nada. Teve um que traiu Jesus, ficou ninguém. Eles tinham todas as razões do mundo para dizer, Jerusalém? Vamos começar em outro lugar, onde é assim que a gente pensa, sim ou não? Eu vou para um lugar onde ninguém não conhece a minha história, não sabe quem eu sou, não sabe o que eu fiz, eu vou começar caladinho ali, sem dizer nada para ninguém. Tudo que eles queriam, Jesus disse assim, não, ficai em Jerusalém, é o Deus da regeneração, até que do alto sejais revestidos de poder. 10 dias de oração, que é o Espírito Santo de Deus, tenha comunhão com Ele, invista, não é gaste, é invista tempo na oração, invista tempo na comunhão com o Espírito Santo, fale com o Espírito Santo de Deus. 10 dias, começou com uma galera tão boa, pastor,
quase 500 pessoas. No final de 10 dias, só tinha 120. Foi vazando. A oração é assim, irmão. A gente chama. Aqui nessa igreja não, nessa igreja que tem uns crentes que oram. Glória a Deus. Aleluia. Teve uns que aguentaram aqui a ponta comigo nas 24 horas. Natanael teve uma hora que disse assim, não me deixa sozinho não, pelo amor de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, depois de 10 dias, os discípulos, os seguidores orando, o Espírito de Deus, coisa linda, rompeu os céus. E ele desceu como um som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda aquela casa, e eles foram cheios, e se ouviram línguas, se viram e ouviram línguas repartidas como de fogo, e eles começaram a falar sobre as grandezas de Deus. Que interessante, eles não começaram a falar de si mesmo, eles não começaram a falar das suas obras, eles não começaram a falar das coisas que lhes pertenciam, não, eles começaram a falar das coisas e das maravilhas de Deus. Tanto é que naquele momento ali alguns começaram a pensar, eles estão embriagados. Outros se maravilharam porque haviam pessoas de todos os lugares. E eles começaram a entender, cada um na sua própria língua. Tinha gente da Síria, Filícia e diversos lugares do mundo antigo, e eles entendiam nas suas próprias línguas as maravilhas de Deus. Olha que interessante, o Espírito de Deus, ele veio para propagar a obra de Jesus. Pedro, por isso que o Espírito Santo de Deus, ele regenera, ele transforma. Pedro, irmão, era cara bruto, ignorante, ao mesmo tempo meio que medroso, negou a Jesus, depois arrancou a orelha lá do soldado, parece que nunca tinha andado com Jesus. Se fosse eu ia dizer, meu Deus, gastei 3 anos com esse cidadão, e esse cidadão não aprendeu nada. Mas Jesus, ele compreende a gente, o Espírito Santo está trabalhando na gente. E aí, queridos, Pedro disse assim, abram a porta. Talvez alguém tenha dito, Pedro, o que é que você vai fazer de novo, Pedro? Não estraga não. Ele abre a porta. E quando abriram a porta, Pedro começou a pregar, e ali vieram quase 3.000 almas que aceitaram a Jesus na primeira pregação de Pedro. E a Bíblia diz que todos os dias o Senhor ia acrescentando almas, houveram conversões em massas. O Espírito Santo, ele passou a habitar na igreja, ele passou a morar conosco. O Espírito Santo mora conosco. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Olha que especial. Essas são as obras do Espírito Santo: convencer, regenerar e habitar. Mas eu não posso parar sem falar sobre algumas coisas que precisamos, como igreja, ter cautela, ter cuidado. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para o qual está selado para o dia da redenção. Quando é que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Quando eu minto, porque o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, e não há mentira nele. Quando eu entristeço o Espírito Santo de Deus, quando eu não medito nas sagradas Escrituras que foram inspiradas pelo Espírito Santo, e Ele quer revelar as suas Escrituras, Ele quer revelar os seus mistérios para mim e para você. É quando eu entristeço o Espírito Santo. Eu sou o condutor do Espírito Santo, porque Ele habita em mim, e eu preciso tomar cuidado nos lugares que eu entro, nos lugares que eu vou, porque eu posso entristecer o Espírito Santo de Deus. Quando eu entristeço o Espírito Santo de Deus, quando eu deixo de participar do culto,
celestial do culto de adoração ao Senhor, quando eu não dou importância, quando eu coloco as minhas coisas em primeiro lugar do que as coisas do Espírito Santo, do que as coisas de Deus. Jesus disse bem claro: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando Deus cria a terra, em Gênesis 1, Ele começa criando as coisas de cima e não de baixo. Ele cria os céus, depois Ele faz a separação da água e da terra. Depois Ele cria as aves que estão nos céus, que voam, para depois criar as coisas da terra, os répteis. É só prestar um pouco atenção nos detalhes da Bíblia. Tudo de Deus é primeiro em cima, para depois embaixo. Tudo de Deus começa em cima, para depois se realizar aqui embaixo. Quando você investe em cima, Deus investe embaixo na sua vida. Quando você se dedica para cima, Deus se dedica em seu favor aqui embaixo na terra. Precisamos compreender isso. Essa ação, essa atuação do Espírito Santo de Deus. Então eu preciso entender que eu sou o condutor do Espírito Santo e que eu posso, com as minhas atitudes, entristecer o Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Efésios, lá pelo capítulo 5, ele dá um outro conselho, ele diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se embriagar com vinho, que gera contenda, gera discórdia, gera perturbação, gera conflito. Se embriagar com vinho é pecado, não se encher do Espírito também é pecado. Então precisamos nos encher do Espírito Santo. Pastor, como eu me encho do Espírito Santo? Tendo uma vida de oração. E quando eu falo de oração, não é só vir à igreja. Você pode estar trabalhando, falando com o Espírito Santo, conversando com o Espírito Santo, se entregando ao Espírito Santo, se relacionando com o Espírito Santo. Quando você resiste às tentações mundanas, você está se enchendo do Espírito. Quando você diz não a uma proposta mundana, a uma proposta de pecado, você está se enchendo do Espírito Santo. Quando você se dedica na leitura da palavra de Deus, você está se enchendo do Espírito Santo. Quando você se consagra, se abstém de alguns alimentos sem um propósito, você está se enchendo do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz: enchei-vos do Espírito. Mas o mesmo apóstolo, ele disse que o Espírito Santo, já caminhando para o final, o Espírito Santo, ele é um selo. Ele é um selo. Vós fostes selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um selo. E selo fala de três coisas: propriedade, legitimidade e inviolabilidade. Esses dias para trás eu fui fazer a Drive License, eu saí da autoescola, o cara me deu um envelope, e ele disse assim: não abra, e tinha lá o selo, que eu não podia abrir. Eu tinha uma propriedade que era minha. O que estava dentro do envelope era meu, propriedade, exclusividade, era meu. Mas, apesar de ser meu, legitimidade que tinha ali falava ao meu respeito, continha informações ao meu respeito, mas era inviolado. Eu não podia violar, eu não podia abrir, só o agente lá aonde tira o DMV, tinha a legalidade de abrir esse envelope. O Espírito Santo de Deus, ele é o selo, e ele fala sobre propriedade. Você é propriedade de Deus. Quando você levantou a sua mão e veio até a frente, até o altar, dizendo que queria se entregar a Cristo, o Espírito de Deus passou a habitar em você. Deus Pai deu o Espírito a você, o Espírito Santo passou a habitar, e essa habitação ele passou a dizer:
agora é propriedade exclusiva minha. Ele limpou a casa, tirou todo o mal. Se havia demônios, obras das trevas, foi arrancada, a casa foi limpa. O Espírito Santo de Deus agora, como é uma pessoa, e a lei da física que diz que dois corpos não podem habitar um mesmo espaço, então o Espírito Santo de Deus, ele é exclusivo na sua vida, não tem lugar para nenhum mal, nenhum demônio habitar. Por isso que crente não fica endemoniado, crente não fica endemoniado. Crente pode ficar até oprimido, perturbado com as setas, mas endemoniado não. Porque dentro dele está o Espírito Santo. Eu lembro agora de um pastor que foi evangelizar lá no sertão da Bahia, e quando chegou lá, tinha uma mulher que tinha umas trocentas imagens. E o pastor disse: minha irmã, agora que a senhora aceitou a Jesus, a senhora tem que desfazer dessas imagens. E aí foi desfazendo, ela foi tirando um quadro daqui, quadro dali, quadro de lá, imagem na estante, e passou para o quarto dela e foi tirando, arrancando, e foi fazendo. Quando chegou na cozinha, tinha um Santo Antônio, a foto do Santo Antônio. Disse: epa, esse aí não. Esse aí foi o pai do meu pai, que deu ao meu pai me deu, e esse aí não, é Santo Antônio, é Santo Antônio. E o pastor disse: não tem problema, minha irmã, Jesus vai ser vizinho de Santo Antônio, vai ficar morando junto com ele. E aí o pastor queimou todos os outros, Santo Antônio ficou lá. 2 meses depois, o pastor chegou para visitar a irmã, e aí quando chegou na cozinha, já tinha criado aquele laço de amizade com a irmã, com a família, e quando chegou na cozinha, não tinha mais a foto de Santo Antônio. Disse: minha irmã, o que foi que aconteceu com Santo Antônio? Ele disse assim: pastor, Jesus não se dava bem com ele não. Então eu optei em ficar com Jesus. Jesus, ele é exclusivo na sua vida. Jesus, você passou a ser propriedade exclusiva de Deus. Depois, legitimidade. Você se tornou filho legítimo. Ele te fez herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Ele é legítimo. A sua adoção como filho foi legítima, não foi clandestina. Ele deixou, um testamento. E que testamento é esse, pastor? Você tem um novo testamento. E o que é testamento? É aquilo que atesta, que dá legalidade, que você é proprietário, que você é dono. Então, testamento, o novo testamento, é a legalidade de que você é filho de Deus. Está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Legitimidade, você é de Deus. Você é de Deus. Não deixe o diabo colocar dúvidas no seu coração. Ele quis fazer isso com Jesus, lá no deserto, quando Jesus estava lá. Se tu és, Jesus tinha acabado de ouvir a voz do Pai dizendo: és meu filho amado. Aí vem um pé redondo e diz assim: se tu és o Filho de Deus. Queria colocar dúvida, ele trabalha colocando dúvida na sua mente. Você é de Deus, você é filho de Deus, é legítimo, legítimo. Em terceiro lugar, você é inviolado. Ninguém pode arrancar esse selo, ninguém pode destruir esse selo, essa aliança que Deus fez com você. Deus fez uma aliança, e todas as alianças de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, Deus cumpriu. Então Deus fez uma aliança com você. Ninguém pode violar essa aliança, ninguém pode romper este selo. Você foi selado com o Espírito Santo para o dia da redenção. Queridos, em último lugar, se queremos como filhos de Deus, e se queremos como igreja avançar dia após dia, precisamos saber que o Espírito de Deus veio para lhe dar poder. Jesus não desprezou este poder. Jesus não disse para o Espírito Santo que não precisava dele.
Mas no dia que Jesus foi ser batizado por João Batista, os céus se abriram, ele ouviu a voz de Deus e o Espírito Santo veio em forma corpórea da pomba e pousou sobre Jesus. Sabe o que o Espírito Santo fez com Jesus depois? Levou para o deserto. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome, mas ele estava revestido de poder. O diabo apareceu para ele e disse assim: olha, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, Jesus disse assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois ele pega Jesus, leva no pináculo do templo e diz assim: olha, pula daqui, lança-te daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito e não tropeçará com os pés em pedra. Abra um parênteses aqui para dizer para a igreja: cuidado, porque o inimigo, ele conhece a palavra e ele pode usar pedaços, trechos da palavra para querer confundir a sua mente, querer confundir você. Por isso que existem muitas seitas heréticas aí, se utilizando da palavra de Deus. Sabe qual era a proposta do diabo para Jesus? Você não quer começar um ministério? Comece bombando, com fama, pula daqui, porque aí os anjos vão te segurar e vão dizer assim: olha, é o super-homem, ele está flutuando, todo mundo vai crer, porque estão vendo. E Jesus, que tinha a palavra, disse assim: olha, também está escrito, ele não contava com esse também de Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Depois ele disse assim: olha, dá um passeio com Jesus, mostra toda a riqueza do mundo, se você se prostrar diante de mim, te darei tudo isso. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, está sendo ninado, está no colo do diabo, sistema mundano. E Jesus diz assim: olha, adorarás o Senhor teu Deus, vai-te, Satanás. Ele venceu pelo poder do revestimento do Espírito Santo de Deus. Sabe para onde Jesus foi depois que saiu do deserto? Ele foi para o templo, abriu a Bíblia no livro do profeta Isaías e disse assim: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregoar, para curar e para libertar os cativos do diabo. Espírito Santo, nós não podemos descartar este poder, esse revestimento de poder na minha e na sua vida. Irmãos, hoje a gente está vendo aí, como diz o pastor Tiago, uma geração Nutella, crente com medo de alma penada, saci pererê, mula sem cabeça, acreditando nesses negócios tudo por aí, olho gordo, e por aí vai, cheio de medo. O Espírito de Deus é poder na sua vida. Ele é dínamos. A palavra dínamos quer dizer dinamite. Quando o Espírito de Deus passou a habitar em você, você se tornou a dinamite de Deus para destruir os grilhões, as cadeias, as muralhas. O pastor Natanael até me mandou um áudio esses dias: Senhor, onde está você, marreta de Deus, dente de brasa? Foi Flávio lá. Mas, se você prestar atenção, é isso aí, você é a arma secreta de Deus para destruir as obras do inferno. Deus conta com você. Deus conta com você. Sabe onde tem uma pessoa que está possessa? Vai lá, olha, eu tenho uma solução, eu posso orar por você. Sabe onde tem uma pessoa enferma? Vai lá e diz assim: olha, se eu orar, Jesus, Ele te cura. Sabe onde tem uma pessoa precisando de oração? Você vai lá. Você é poder de Deus. Às vezes tem uma pessoa do nosso lado, trabalhando conosco. Esses dias eu orei por um pastor que estava mal, chegou lá e disse: pastor, eu estou percebendo, deixa eu orar por você. E coloquei a mão sobre ele, e no final da tarde ele já estava dando risada, disse: pastor, obrigado. Irmãos, existe poder de Deus sobre a sua vida.
Às vezes a gente parte para tudo quanto é solução. Só no final, quando não tem mais jeito, aí a gente vai para Jesus. A gente apela para Deus. E é engraçado que quando chega a vez de Deus, a gente se desespera. Quando o médico diz assim, agora só Deus, acabou o mundo. Acabou, aí a pessoa, oh meu Deus, eu vou morrer agora, porque só Deus, parece que Deus não faz. Perdeu o poder. É ou não é? É assim. Vai no gerente do banco, o gerente do banco diz assim, não tem como dar empréstimo, não tem nada, sua conta está rapada, zero, negativo, está lá, e agora só Deus, oh meu Deus, só Deus, aí se desespera. Como se Deus não pudesse trazer a solução, não cremos mais nesse poder. Aonde estamos indo, para onde estamos indo, o Espírito de Deus é poder na nossa vida. E quanto mais a igreja recua, o inimigo avança. Eu quero orar pela sua vida agora, em nome de Jesus. Mas reflita na obra do Espírito Santo. Reflita neste poder, ore com fé. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está na minha vida. Diga para o Espírito Santo, eu sei que o Senhor está comigo. Me faz ser valente, me faz ser forte. Se até hoje eu estava sendo um crente fraco, um crente que duvida, Senhor, do seu poder, se rinda ao Espírito Santo, se entregue a Ele. Entenda a voz do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. Se aquilo que você pediu não aconteceu, é porque Ele tem outro direcionamento. O Espírito Santo de Deus é mistério. Jesus disse assim, o vento sopra onde quer, e vai para onde quer. Assim é todo aquele que é movido pelo Espírito Santo. Podemos medir a velocidade do vento, mas não podemos impedir o vento de soprar. O Espírito Santo de Deus é mistério na sua vida, na minha vida. O Espírito Santo de Deus é poder, o Espírito Santo de Deus é graça. Eu encerro agora dizendo que o Espírito Santo de Deus, além de ser poder, Ele é consolador. Encerro agora dizendo isso, consolador. Sabe aqueles dias que você está abatido, triste, você é ser humano como eu, não tem nenhum super-homem aqui nessa noite, passamos por dias maus, como diz o apóstolo Paulo, que devemos estar preparados, o dia da tristeza, da angústia, da decepção, do fracasso, passamos por esses dias da incerteza, o dia da insegurança, mas é nesses dias que o Espírito Santo de Deus, Ele consola a nossa vida, Ele envolve o nosso coração, e derrama o bálsamo da graça, o bálsamo que cura, que sara. Ele derrama o bálsamo terapêutico na sua alma aflita, na sua alma angustiada. Ele derrama o bálsamo do perdão, porque a Bíblia diz que Ele conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas. Às vezes falhamos e pecamos, mas o Consolador está contigo, o Consolador está contigo, o Consolador está contigo. O Espírito de Deus é aquele que intercede com gemidos inexprimíveis, disse o apóstolo Paulo. Ele pega a sua oração imperfeita, a sua oração às vezes sem palavras justas, e leva até a Deus com gemidos inexprimíveis. E o Espírito de Deus é aquele que conhece a mente de Deus. Ele sabe interceder, Ele sabe interceder. Ele é o Espírito que está na sua vida. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua obra salvífica, obrigado pela sua obra de regeneração, obrigado pela tua obra de poder na nossa vida. Se não for o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não for o Senhor para nos convencer, não estaríamos aqui. Espírito Santo, nos perdoa das nossas falhas, nos arrependemos dos nossos pecados. Como é triste pecar contra ti, como é triste te entristecer, como é triste, Espírito Santo. A tua igreja, Senhor, se arrepende nesta noite dos erros, dos fracassos, das falhas, das imperfeições. Nos perdoa. O Espírito Santo consola, conforta.
este coração aflito, esta alma, Senhor, angustiada, Senhor, essa mente, Senhor, preocupada com esta situação. Espírito Santo de Deus, seja o nosso terapeuta, seja o nosso psicólogo, seja o nosso médico, nosso doutor, seja o nosso advogado. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nos faz ser fervorosos. Senhor, nos faz ser fervorosos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos faz ser crentes, tementes a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, às vezes buscamos métodos, maneiras, mas enquanto nosso pastor se aproxima, deixe ele dizer que não são os métodos e as maneiras. Um dia o profeta Eliseu mandou o moço Geazi, que servia com um bordão até um menino que estava morto, e disse: coloca o bordão sobre a sua face. E ele colocou o bordão, e o menino não viveu. O problema não estava no bordão, o problema estava em quem portava o bordão. Não são os métodos, é um homem ou uma mulher cheio ou cheia do Espírito de Deus, do caráter de Deus, que faz o milagre acontecer, que gera transformação. Aleluia. Quando entendermos isso, essa igreja não apenas comprará esse outro lado aqui, mas vai comprar o outro e o outro e o outro, porque Dallas será impactado pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. O ambiente onde você trabalha será impactado pelo Espírito Santo de Deus. Os seus amigos, os seus vizinhos, os seus conhecidos, sua família será impactada pela ação e pela obra do Espírito Santo de Deus na sua vida, em nome de Jesus.